Olá, boas-vindas a mais uma análise super aprofundada trazida aqui pela Ford College. Olha só, no nosso material anterior a gente focou bastante nos padrões de design, né? A gente desvendou ali os blocos de construção para aquelas cargas de trabalho de altíssimo rendimento e vimos como o particionamento de estado funciona na prática. Mas hoje é o dia de dar aquele passo para trás e olhar o quadro geral das nossas fontes. A gente vai sintetizar e comparar esses diferenciais arquitetônicos para entender de fato como eles ditam o desempenho de um sistema de ponta a ponta. Vai ser bem legal. O nosso roteiro de hoje é super direto. A gente vai passar pela metáfora da rodovia, fazer uma comparação de arquiteturas, montar um framework de decisão e, no finalzinho, ver quais são os próximos passos. Então, vamos direto para a parte 1, a metáfora da rodovia, focando em modelos mentais para a execução de transações. Para a gente realmente sacar como esses diferenciais operam lá no fundo sobre o capô, a analogia do trânsito é simplesmente perfeita. Imagina a frustração. Você está dirigindo para uma estradinha de terra super estreita, de faixa única, preso logo atrás daquele trator imenso que não passa, sei lá, de 20 quilômetros por hora. E detalhe, não tem como ultrapassar. Todo mundo que está atrás precisa frear e formar uma fila indiana. Pois é, as arquiteturas de blockchain single-threaded tradicionais funcionam exatamente assim. Agora, contrasta isso com a experiência incrível de entrar numa rodovia recém-construída com 5 faixas paralelas e pórticos de pedágio com passe livre. Esse é o ecossistema desenhado para um throughput altíssimo que permite que milhares de veículos fluam ao mesmo tempo. É outra vida, né? E o que faz essa rodovia moderna funcionar tão bem e sem engarrafamento? Bom, são 3 elementos de infraestrutura essenciais aqui. O passo 1 são as faixas paralelas, que é o que a gente chama de C-Level. Isso basicamente permite que transações que não tocam nos mesmos dados corram ali, lado a lado. O passo 2 são as rampas de acesso, que representam o pipelining. Essa técnica separa a verificação das assinaturas da execução real. É literalmente como ter semáforos inteligentes na rampa de entrada, sabe? Eles regulam o fluxo para garantir que as faixas principais continuem sempre em alta velocidade. E por fim, o passo 3 são os pedágios eletrônicos. Eles refletem o custo baixíssimo das transações, deixando incontáveis microtransações entrarem na rede sem aquele atrito chato das taxas pesadas. Mas calma lá, presta muita atenção nesse conceito crítico aqui, a taxa de conflito. Essa metáfora maravilhosa da rodovia livre só funciona se os veículos não estiverem brigando para pegar exatamente a mesma saída. A taxa de conflito é a métrica que mede a proporção de transações tentando ler ou gravar na mesma conta no mesmo milissegundo. Pensa num lançamento de NFT super hipado. Se essa taxa for muito alta, as faixas paralelas perdem totalmente a utilidade, porque o trânsito inteiro está querendo entrar no mesmo afunilamento. Entender essa métrica é absolutamente crucial. É ela que define se a execução paralela vai ou não trazer aquele ganho monumental de desempenho que a gente espera. Seguindo em frente, parte 2, comparação de arquiteturas e os resultados de desempenho e custo. Afinal de contas, como essa experiência de direção muda quando a gente coloca os modelos frente a frente? Analisando essa comparação, o lado esquerdo destaca o modelo de múltiplas faixas. Aqui o rendimento bruto vai lá nas alturas e a latência despenca. Por quê? Simplesmente porque as transações que têm dados independentes são processadas em paralelo, de forma contínua. Já no lado direito, o modelo de faixa única enfrenta aquele congestionamento linear do trator na estradinha de terra. Toda transação, por menor que seja, precisa entrar na fila. O sistema inteiro dita o ritmo pelo seu elo mais lento, o que inevitavelmente gera uns gargalos enormes sempre que a demanda da rede dá um pico. E se a gente expandir essa comparação para outras soluções de escalabilidade? À esquerda, a execução direta entrega confirmações absurdamente rápidas e com baixa latência. E à direita? Bom, a gente tem os optimistic rollups e arquiteturas fragmentadas, o famoso sharding. Dá para pensar nos rollups otimistas meio que como um esquema super inteligente de caronas. É ótimo, divide os custos iniciais da viagem, mas, no fim das contas, todos os passageiros ainda precisam esperar na mesma cabine de pedágio lá no final da viagem na camada 1, para fechar a conta. Isso embute uma latência de loteamento que é simplesmente inevitável. A execução direta corta esse passo intermediário demorado pela raiz. Isso nos leva à parte 3, o framework de decisão. Vamos falar dos critérios de custo-benefício para a engenharia. Tirando isso da teoria e indo para a prática, aqui a gente tem os 4 eixos essenciais de um framework de decisão. É tipo um checklist. Primeiro, o custo operacional. Para sustentar essa execução paralela super veloz, os validadores vão precisar de um hardware potente e redes de alto desempenho. Segundo, o custo do usuário. A sua aplicação depende de microtransações baratinhas ou ela aguenta mais taxas mais salgadas?
Terceiro, a estrutura de carga, focada naquela taxa de conflito que a gente acabou de falar. E quarto, a tolerância à descentralização. O quão necessário é que literalmente qualquer pessoa consiga validar a rede do laptop de casa. Cada um desses pontos empurra o design ou para altíssima performance paralela ou para um design sequencial mais conservador. Dá uma olhada nessa tabela. Ela é o nosso mapa de calor completo, atua realmente como um guia mestre para as decisões. Repara como a coluna do meio brilha na taxa de transferência alta e no custo baixo para o usuário. Isso é um prato cheio para microtransações e mercados de alta frequência. Mas, claro, cobre o preço exigindo mais poder de fogo de hardware. Em contrapartida, L1s de thread única na coluna da direita exigem menos do hardware e focam numa descentralização mais extrema, só que cobram um preço altíssimo do usuário quando a rede congestiona. O grande segredo aqui não é ficar caçando o sistema perfeito, mas sim casar as exigências do que você está construindo com a arquitetura que melhor resolve aquele problema específico. E para fechar, a parte 4. Próximos passos, indo da teoria à definição de métricas. Para a gente conseguir traduzir todo esse conhecimento em metas reais de engenharia, eu deixo essa pergunta instigante aí na tela para você pensar. Como as escolhas dos mecanismos de consenso vão alterar esses trade-offs de desempenho de ponta a ponta? Porque no fim do dia, o design da camada de execução é só uma peça desse quebra-cabeça gigante. O método de consenso vai interagir profundamente com tudo isso que a gente conversou hoje. Para mergulhar de cabeça nesse assunto e descobrir muitos outros insights fantásticos sobre a Web3, não deixem de acessar Ford.college. Em nome de toda a equipe da Ford College, um super obrigado por acompanharem essa análise com a gente. Continuem curiosos, continuem estudando e a gente se vê na próxima.